Olá, vamos a mais um vídeo sobre os assuntos relacionados a fundamentos de economia. E neste vídeo nós vamos trabalhar o tema demanda, oferta e equilíbrio de mercado, aqueles conceitos fundamentais, aqueles conhecimentos fundamentais e necessários para nós compreendermos como funciona a economia. Seja gestor, seja empresário, seja empreendedor, seja estudantes das várias esferas de formação, aquele que vai participar de concurso, são assuntos que estão envolvidos com todos esses ramos. Neste canal, nós temos vários vídeos relacionados a fundamentos de economia. É só você se inscrever no canal que você vai receber sempre notificações quando nós tivermos novidade. E ao se inscrever, você vai se deparar com vários vídeos relacionados a vários temas aí, ok? Então, se inscreva no canal, faça comentário, faça perguntas e ali, pouco a pouco, nós vamos evoluindo em nosso canal e aí colocando cada vez mais informação que possa te atender. Quando nós falamos de fundamentos de economia, aqui nós abordamos esses três pontos aqui que são fundamentais, né? Produção e custo, demanda e oferta, elasticidade, economia, tomada de decisão, fundamentos que são aqueles conceitos fundamentais. E nós temos vídeos aqui relacionados a todos esses temas, ok? É só você ir lá que você vai encontrar. E nós vamos trabalhar, né, o livro Fundamento de Economia, da professora Regina, que é um livro bem detalhado, escrito de uma forma de fácil entendimento, né? E sem descaracterizar aqueles conceitos que são fundamentais, sem utilizar o economês que é necessário para o aprofundamento do conhecimento, mas tem uma forma, um texto bastante simples, né? Uma leitura bastante simples e onde aí nós podemos compreender com bastante facilidade. E na sequência nós vamos colocando vídeos com exercícios assim, e ali você vai poder ir trabalhando, ok? Nesse vídeo nós vamos trabalhar nesse capítulo 2, que é o uso da economia para análise do contexto de decisão empresarial, que é a introdução à economia, e nós temos um vídeo falando sobre a introdução à economia, o que é microeconomia, que trazem a abordagem que estão relacionados diretos com o setor produtivo, com o setor empresarial. Muitas das vezes confunde-se, quando se fala de economia, se fala-se em política. Política é uma coisa, a economia é outra. E dentro do ramo da economia nós temos todos os estudos que estão relacionados, todas as orientações que estão relacionadas ao dia a dia, né, que é o setor produtivo, com as empresas, a relação demanda e oferta, a relação de custos, como nós já vimos. E nós vamos trabalhar nesse vídeo demanda de mercado, oferta de mercado, equilíbrio de mercado, ok? Qual o objetivo, né? Qual o objetivo dessa unidade? Compreender os conceitos de oferta e demanda de mercado, os fatores que as influenciam e os mecanismos que são utilizados na determinação dos preços e das quantidades produzidas de bens e serviços. Identificar como a quantidade produzida e consumida de bens e serviços reage de forma diferenciada frente às mudanças dos preços e na renda da sociedade. Por que nós já fizemos essa colocação aqui? Porque normalmente os preços é o que mais influenciam na demanda por determinado produto ou serviço. Você escolhe um produto para você comprar, você escolhe um serviço para você comprar, a partir no primeiro momento, analisando pelo preço. E depois você coloca as outras variáveis que vão interferindo. E nós vamos observar também que quando as variações dos preços acontecem, elas podem sofrer influência dessa demanda de acordo com a renda e as outras variáveis. Também nós vamos observar isso. Mas o preço é das variáveis que mais pesam. Por quê? O que nós falamos, né? Quando pesa no bolso, nós temos uma tendência de pisar no freio, né?
E o setor produtivo também sofre as mesmas dificuldades. E todas as vezes que aumenta o custo seu de produção, ou seja, aumenta os preços daqueles fatores de produção que ela utiliza para produzir ou para colocar o serviço, também ele tem dificuldade de manter aquela linha de produção e colocar aquela quantidade de produto no mercado. E aí, automaticamente, vai influenciar a vida do consumidor, a vida do comprador, né? A partir daí nós podemos compreender o seguinte: quando nós temos grande quantidade de produtos disponíveis para serem comprados, automaticamente os preços deles reduzem. É uma tendência natural que nós observamos. Todas as vezes que existe mais oferta do produto do que existem pessoas procurando, os preços diminuem. Mas muitas das vezes também você observa que não houve aumento da produção e houve uma redução do preço. São outros fatores que influenciam. Tá? É aquela tendência de que você vai ao mercado esse mês e gasta R$2.000 para você fazer as suas compras normais. Você vai no mês seguinte e gasta R$2.100 para comprar os mesmos produtos. Você se pergunta, por que aumentar? Por que os preços aumentaram? E às vezes pode acontecer o contrário também. Você vai no mês seguinte para fazer a compra e você compra os mesmos produtos por R$1.900, coisas que você gastou R$2.000. Estas perguntas, elas são respondidas dentro desse campo de conhecimento. E todo gestor, todo empresário, todo empreendedor que domina, que trabalha bem com o estudo dessas variáveis, ele tem uma tendência de antecipar as decisões na gestão. Ele tem uma tendência de antecipar o processo de gestão e daí, automaticamente, ele não sofrer tanto com a questão dessas variações de preços, para mais ou para menos, que vão influenciar. Também na sequência nós vamos ver como isso acontece. Quando nós falamos de demanda ou procura, nós estamos falando dos consumidores demandando ou procurando ou indo ao mercado para comprar os produtos ou indo nas empresas de serviços para comprar os serviços. Eles estão demandando, eles estão procurando por aquele produto ou serviço. Então, quando nós falamos de demanda ou procura, nós estamos dizendo que indica a quantidade que uma pessoa ou grupo de pessoas, ou seja, os consumidores desejam consumir de um bem ou serviço qualquer em um determinado período de tempo. O que nós podemos aqui trazer como algumas análises, né? Tem aquele período do ano onde há um consumo maior de determinado produto. Há uma demanda maior por determinado produto. Por exemplo, no inverno procura-se roupas de frio. No verão procura-se roupas mais frescas. Então, nesse período, estão se demandando. As pessoas estão demandando aquele produto, estão procurando aquele tipo de produto para atender às suas necessidades. E outro aspecto também que nós temos que ter sempre em mente é que todas as vezes quando nós demandamos um produto ou nós buscamos um produto ou serviço, o nosso objetivo é atender uma necessidade, né? A teoria econômica destaca que vários fatores influenciam a escolha dos consumidores pela demanda de um bem ou serviço. Quais são elas, né? Quais são os fatores que influenciam ou as variáveis que vão influenciar nessa demanda? Uma delas, o preço do bem ou serviço. Alterou o preço do bem ou serviço, para mais ou para menos, a tendência dos consumidores comprarem mais ou comprarem menos em função daquela variação que aconteceu. Aí nós vamos observar que existem aqueles produtos ou serviços que são necessários, aqueles produtos que são necessários onde você não pode deixar de comprá-lo. Por exemplo, você não pode deixar de se alimentar. Você precisa daquela quantidade de alimento para você satisfazer a tua saúde. Mas você pode deixar de comprar esse ou aquele produto em função do preço. Mas os produtos alimentares, eles vão continuar sendo demandados, porque eles são necessários. A renda é um outro fator que influencia. Ou seja, sempre quando há uma melhoria no nível de renda das pessoas,
elas compram mais, elas vão ao mercado demandar mais por aqueles produtos. Então, por isso que a gente vê, às vezes, algum governo colocando mais dinheiro no mercado, disponibilizando mais dinheiro de alguma forma na mão das pessoas. Para quê? Para incentivar que elas comprem. Obviamente que ali elas podem, naquele momento que elas têm aqueles recursos, aqueles dinheiros, não significa necessariamente que elas vão comprar. Elas podem direcionar para outras, para atender outras necessidades. Mas, da lógica aqui que nós estamos fazendo, é que se você tem renda na tua mão, você compra. Alguns fatores influenciam nessa situação de renda. É quando as rendas elas estão valorizadas ou desvalorizadas. Quando, por exemplo, nós ouvimos dizer que o salário perdeu poder de compra, que a média dos salários diminuíram, significa que, ao diminuir a média do salário, vai diminuir a quantidade de dinheiro disponível na mão das pessoas para elas comprarem. Vai diminuir a capacidade de compra das pessoas com aqueles recursos que elas têm disponíveis. Então, quando nós falamos de renda, nós temos que observar, se existe emprego, as pessoas estão trabalhando, recebendo salário e elas compram. Aí, se você coloca determinados produtos no mercado, eles vão ser mais vendidos ou menos vendidos, mais demandados ou menos demandados pelos consumidores a partir dessa relação de renda. Tá? Então, a renda, ela influencia na demanda. A renda influencia na quantidade demandada daquele produto que é colocado no mercado. Uma outra variável que influencia, outro fator que influencia na demanda, são os preços dos outros bens. O que ele está te falando aqui? Sempre quando existe produtos que substituem à altura aquele produto que você oferta, que você oferece no mercado, todas as vezes que houver variação no preço daquele outro produto que substitui o seu, vai haver aumento ou redução na procura ou na demanda do seu produto. Então, quando nós falamos de demanda e nós falamos que o preço dos outros produtos, dos outros bens ou serviços influenciam na demanda ou na quantidade demandada, significa que eu enquanto consumidor, vou procurar um produto que atende a minha necessidade. Mas se existe um outro produto que atende, que substitui ele nas mesmas condições, e ele diminuir o preço, eu vou comprar aquele outro produto que ficou mais barato. Quando o produto é complementar àquele que eu utilizo, por exemplo, o automóvel. O automóvel, para funcionar, ele precisa do combustível, então o preço dos combustíveis influenciam. O preço da mão de obra influenciam. O preço das peças influenciam a demanda pelo automóvel. Por quê? Para o automóvel funcionar, ele depende desses itens para ele funcionar. Então, aqui ele está te falando o seguinte, que o preço dos outros bens, sejam eles substitutos ou complementares, ele vai influenciar a demanda daquele produto que eu estou analisando ou que eu estou colocando no mercado. E o outro são os hábitos, né? Os hábitos de consumo ou preferências do consumidor. Ou seja, estão muito relacionados à cultura, né? Os hábitos que aquela classe social tem e eles também vão influenciar o tempo todo no que diz respeito à demanda ou à procura daquele produto ou serviço. Isso é importante porque nós podemos aqui estar analisando dos dois lados, né? Ou nós somos consumidores, ou nós estamos oferecendo o produto, nós somos a empresa que coloca o produto. Aqui ele coloca aqui do lado de Mochon, né, um conceito. Ele fala, demandar significa estar disposto a comprar, enquanto comprar é efetuar de fato a aquisição. A demanda reflete a intenção, enquanto a compra constitui uma ação.
E na sequência aqui nós vamos observar um conceito que nós falamos num outro vídeo, quando nós falamos desse conceito ceteris paribus ou coeteris paribus. Por que nós temos que analisar essa situação? Quando nós vamos analisar a demanda por um determinado bem ou produto, independente do lado que nós estejamos, né? Nós temos que entender que a variação vai acontecer para mais ou para menos na demanda daquele produto ou serviço. Se houver uma variação, uma alteração no preço, um aumento no preço, ela vai diminuir. Se todas as outras variáveis se mantiverem constantes. Ou seja, se a renda se mantiver constante, se o preço dos outros bens se mantiverem constante, vai acontecer um aumento na demanda do bem. Se houver uma redução no preço dele, vai haver um aumento na demanda, uma redução na demanda do bem, se houver um aumento do preço dele. Por que nós estamos falando do preço dele? Porque nós falamos lá no início que um dos fatores que mais influenciam a demanda dos produtos ou serviços é o preço deles. É o preço desse produto, é o preço desse serviço. Por isso que é uma preocupação. Você observa que todos os governos têm muita preocupação com o aumento do custo de vida, com o aumento dos preços dos produtos. A preocupação deles é constante em relação a isso. Porque se houver um aumento do preço dos produtos, todos eles ao mesmo tempo, e pode ser por inflação ou por outro custo qualquer, vai acontecer uma redução na demanda dos produtos, de todos os produtos da economia. E aí, automaticamente, você vai entrar num processo de desaceleração da economia, que nós escutamos isso o tempo todo, né? Ou a economia vai bem, ou a economia vai mal. Então, ele fala, em outras palavras, ao adotar essa suposição, estamos aplicando a condição ceteris paribus, ou seja, considera-se que cada uma dessas variáveis influencia separadamente as escolhas do consumidor. O que ele está te dizendo aqui? Que a renda influencia, mas ela vai influenciar se as outras se mantiverem do mesmo jeito. Por exemplo, nós vamos ver ali mais à frente. Você quer trocar de carro, você tem um carro 1000, ótimo, que te atende perfeitamente. Mas há uma melhoria de vida sua e você tem condições de pular para um carro mais avançado. A tua renda aumenta, a tua renda aumentou e automaticamente você vai querer um carro mais sofisticado. Se não houver nenhuma alteração nos preços dos carros, você tranquilamente vai comprar o outro carro acima do 1.0, por exemplo, e vai ficar super satisfeito, porque a tua renda aumentou e te deu condições de você comprar. Por que ele fala ceteris paribus? Porque o preço dos automóveis, eles vão ter que se manter constante. O do 1000, manter no mesmo padrão do 1000, esse 2.0, digamos que fosse, manter no mesmo padrão no momento que houve o aumento da renda dele. Porque se houver uma alteração nos preços desses produtos, o 1000 aumenta 20%. O 2.0 aumenta 20%, o aumento que você teve na tua renda não vai dar condições de você comprar o de 2.0, porque vai continuar tudo como antes. Mais ou menos esse é um raciocínio mais simplista. Então, por isso que toda análise que se faz da influência de uma variável, ela vai estar relacionada a que as outras se mantenham constantes, tá? E com isso, ele está dizendo o seguinte, né? Quando ele fala que a quantidade demandada de um determinado bem ou serviço, ela vai sofrer influência do preço, se todas as outras mantendo constante, ele está mostrando essa lógica aqui, ó, que a quantidade demandada ela vai ser função do preço. Aumentou o preço, diminuiu o preço, aumentou. Isso vai acontecer quando todas as outras variáveis se mantiverem constante, tá? É esse o raciocínio que ele coloca. E ele fala que é importante. Então, qual a relação entre quantidade demandada e o preço? E o preço do bem? A resposta é dada pela chamada Lei Geral da Demanda. O que diz a Lei Geral da Demanda? Há uma relação inversa
entre o preço do bem X e a quantidade demandada. Ou seja, a um aumento de preço corresponde a uma queda na quantidade demandada, ou o contrário, redução de preço provoca uma queda na quantidade demandada. Essa é a lei geral da demanda. E a representação, que nós vamos ver aqui mais embaixo, a representação dessa curva de demanda é dada pela inclinação negativa da curva de demanda. O que ele está te falando? O preço 100, a quantidade demandada 20. Se o preço cair de 100 para 10, a quantidade demandada aumenta para 130. Então, o que vai acontecer? A quantidade ela vai variando, ela vai apresentando aqui, né, vai sendo representada aqui na linha, né? E nós vamos ver mais à frente, como que nós calculamos isso, tá? Então nós temos aqui essa relação. Se o preço é 10, que é o menor preço dado aqui, 130. Quando o preço pula de 10 para 30, diminui de 130 para 100 a quantidade demandada. Quando o preço sobe de 30 para 50, a quantidade demandada cai de 100 para 60. Quando o preço sobe de 50 para 100, a quantidade demandada cai de 60 para 20. É natural que quando nós interpretamos essa função de demanda, a partir dessa relação, nós temos que entender que o que está implícito nesse conceito é a relação inversa entre preço e quantidade. O quanto vai reduzir ou quanto vai diminuir a quantidade demandada daquele bem ou daquele produto vai depender de uma série de outros fatores que vão determinar. E isso nós vamos vendo ao passo que nós formos avançando. Não é uma regra geral, né, onde você aplica aquela função, que nós vamos ver em algum outro momento, e vai acontecer exatamente aquilo ali. Nós precisamos de entender que quando nós trabalhamos, né, com essa função quantitativa, é para ela nos orientar de como nós temos que compreender, e se nós estamos gerindo uma empresa, nós temos que entender como nós vamos trabalhar em todas aquelas variáveis e ações que vão permitir com que o negócio seja o menor possível, né? E ele continua, e como nós falamos, né, que a quantidade demandada ela está relacionada inversamente ao preço, e a lei geral da demanda demonstra isso, aí nós já podemos dar um passo à frente e refletir um pouco sobre o que nós já falamos ali atrás, sobre sobre a influência do preço dos outros bens, que pode ser substituição ou complementar, e também da renda. E ali nós vamos trazer outros conceitos para nós entendermos bem isso aí. Dois motivos facilitam o entendimento dessa relação inversa entre preço e quantidade, ou seja, o aumento do preço de um bem ou serviço diminui a quantidade demandada pelos consumidores. E nós vamos ter dois efeitos, que é o chamado efeito substituição e o efeito renda. Efeito substituição é quando o consumidor substitui um produto pelo outro que atende à mesma necessidade. Ou seja, um produto substituto perfeito, poderíamos dizer. E o efeito renda é quando há o aumento da renda ou a redução da renda que vai influenciar na demanda daquele produto ou daquele serviço. Mantido constante todas as outras variáveis. E depois, em outro vídeo também, nós vamos apresentar como nós colocamos essas variáveis na mesma equação que está aqui em cima, e ali eles vão demonstrando, de acordo com o que vai acontecendo com aquele produto ou serviço, aumentando ou diminuindo, nós vamos aí vendo se o produto é substituto ou ele é complementar,
E nós vamos ver se para renda, se o produto ele é necessário ou ele não é necessário, no que diz respeito ao efeito renda. Por que nós já temos que refletir isso? Que, por exemplo, o medicamento, não tem como você deixar de comprar o medicamento. Ele sobe de preço, você vai ter que cortar outras coisas e comprar o medicamento. Não tem como você deixar de se alimentar, né? Porque se você não comprar produtos para se alimentar, você vai ter problemas de saúde. Então, nós precisamos de trazer essas reflexões também para nós entendermos de forma perfeita a lei geral da demanda. Né? E nós precisamos daí, depois mais para frente, nós vamos ver outro conceito que chama de elasticidade, onde ele vai te mostrando o grau de sensibilidade existente entre a demanda que eu tenho que fazer por aquele produto ou serviço em relação à variação do preço. E vai estar relacionado com essas questões que eu acabei de colocar. Se ele é muito necessário, se ele pode ser substituído, ou se simplesmente eu posso deixar de consumir ele, que não vai alterar nada. E aí nós vamos ver isso mais para frente. Mas quando nós montamos essa função aqui, né, antes dela, né, foi apresentada essa tabela. Ou seja, automaticamente você, do seu negócio, você tem você mantém sob controle, né, o quanto você vende a determinado preço. Né? Você tem isso trabalhado. E enquanto gestão, há necessidade de você fazer isso. Produto a produto, preço a preço, para daí você saber que decisão tomar quando alguma necessidade surgir. Então, nessa tabela aqui, foi trazido para preço, né? Da primeira coluna preço, e a segunda coluna a demanda do mercado. Um outro detalhe importante aqui também. Quando nós estamos falando de demanda do mercado, vamos supor que você tem ali uma loja de material de construção e você vende vários tipos de produtos, né? Vários tipos de produtos para material de construção. A demanda de mercado são todas aquelas pessoas que vão à sua loja comprar os produtos. Todas aquelas pessoas que estão lá naquela quantidade, naquela capacidade de compra, é que vão representar essa demanda que você tem para o seu mercado. Aquelas pessoas que compram na sua loja, são só estas pessoas que demandam pelos produtos? Não. Quer dizer, não. Elas podem comprar em outras lojas o mesmo produto, com o mesmo preço parecido ou por alguma outra vantagem, alguma outra facilidade que possa ter, de repente, facilidade de crédito, por exemplo. Então, quando nós estamos falando aqui de demanda de mercado, nós estamos falando daquela quantidade de produto que, se você estiver analisando individualmente, o que a sua empresa vende, o que a sua empresa disponibiliza. Tá? Esse raciocínio também nós precisamos de trazer para nós trazermos essa para o campo da microeconomia, que é da análise empresarial. Beleza? Então, continuando, nós já vimos aqui a demanda, como ela influencia. Vimos aqui que a demanda, a quantidade demandada, ela pode sofrer influência, né, de outras variáveis, como da renda, ou seja, a demanda, a quantidade demandada, ela é função da renda, né? Aumentou a renda ou diminuiu a renda, ela vai influenciar. E ali nós vamos observar, né? Nós vamos observar o quão isso vai acontecer a partir da necessidade daquele produto, da importância daquele produto. Se aquele produto é um bem normal, se ele é um bem saciado, se é um bem inferior, se é um bem superior. Então, cada um desses ele tem a sua importância a partir das variações, das funções que nós vimos. Preço, renda, preço dos outros bens e dos hábitos. Tá? Resumindo, foi nos apresentada essa tabela aqui. Ó. Para bens normais, a demanda varia no mesmo sentido da renda. Para bens normais, a demanda varia no mesmo sentido da renda. Isso nós vamos ver mais detalhado em outro vídeo.
Para bens inferiores, a demanda varia em sentido inverso às variações da renda. Por que ele está falando isso, né? O que nós trouxemos aqui, nós estamos trazendo aqui, só para não perder o raciocínio, nós estamos trazendo a quantidade demandada em função da renda, do seu salário, da renda da sua família. E da renda da economia, se eu estou analisando pelo lado da empresa. Né? O bem pode ser normal, saciado e inferior. Então, o que ele está te falando? Que se o bem é normal, a demanda varia no mesmo sentido da renda. Ou seja, se é um bem que eu utilizo ele normalmente na minha vida, esse é o termo, né, para explicar, se a renda aumenta, eu consumo mais aquele bem. Se é um bem inferior, se houver uma variação da renda, a demanda por esse bem ela vai acontecer de forma inversa. Por quê? Se eu compro carne de segunda, porque é o que a minha renda permite, e melhora o meu padrão de renda, eu passo a consumir carne de segunda. Aliás, eu passo a consumir carne de primeira. Se eu tenho um carro 1000 que me atende perfeitamente, se a minha renda aumenta, eu compro um carro melhor, mais sofisticado. Ou seja, a variação foi inversa. Os bens de consumo saciados. A demanda não é influenciada pela renda do consumidor. O que significa isso? Os bens saciados são aqueles bens que você já não precisa mais. Você não precisa mais de móveis para sua casa. Pode cair o preço, pode diminuir o preço, pode aumentar a renda, melhorar a tua renda, que você não vai comprar. Não tem necessidade. Você pode simplesmente trocar, fazer uma troca, mas não é uma coisa que vai te induzir a fazer isso por causa da renda. Uma outra variável que nós vimos lá em cima, e o outro fator que influencia, são os preços dos outros bens. Né? A quantidade de demanda é função do preço dos outros bens. Aí ela fala aqui, observe que o aumento do preço de outro bem poderá aumentar ou reduzir a demanda do bem X. Ou seja, aquele bem que a sua empresa vende ou que você produz e coloca, pode sofrer aumento ou redução da demanda ou da procura por ele de acordo com o preço dos outros bens que outros produtores colocam e que atendem à mesma necessidade. Um exemplo que sempre dá, manteiga e margarina. Né? Manteiga e margarina, que é o exemplo que é mais dado, que é mais fácil de entender. Se o preço de um desses aumenta ou diminui, influencia diretamente na demanda do outro. Se você vende margarina, e margarina é mais caro, é 30% mais caro melhor, se você vende manteiga, e a manteiga é 30% mais cara do que a margarina, e a margarina diminui mais o preço, automaticamente as pessoas vão deixar de comprar manteiga e comprar margarina. Se aumenta o preço da margarina e você mantém o preço da sua manteiga no mesmo, as pessoas vão falar, não, os preços são praticamente quase iguais, eu vou comprar manteiga. Então, aqui essa influência é o preço dos outros bens. E também nós vamos ver lá na frente, em outro vídeo, onde que pela função, pela utilização da função ou da equação, ou da representação quantitativa da demanda, nós vamos poder dizer que tipo de bem é esse. Que tipo de bem é esse? Se ele é substituto, se ele é concorrente, ou se eles são complementares. Tá bom? Bom, feito isso, nós precisamos de entender bem esse conceito de demanda e oferta, demanda e quantidade demandada. Demanda e quantidade demandada nós estamos analisando na lógica do consumidor, do cliente. Ele que demanda, ele que procura, ele que compra aquele produto. Ok? Feito isso, agora vamos para o outro lado, que é o lado da oferta. O que é a oferta de mercado? Nós estamos falando agora pelo lado empresarial, onde o produtor coloca o produto ou o serviço para ser comprado no mercado. E com isso,
quanto mais ou quanto melhor conhecer, né? Quanto melhor conhecer Deixa eu ver aqui um negócio. Quanto melhor conhecer o seu mercado, melhor será a forma com que será gerado o seu negócio. Então, quanto melhor você conhecer o seu mercado, quanto melhor você conhecer os hábitos dos seus clientes, melhor você vai gerir. E é exatamente o que nós vamos fazer, aqui, quando... Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, trazer para cá. Nós vamos olhar aqui a oferta, como que ela acontece. Então, quando nós estamos falando de oferta de mercado, nós estamos falando pela lógica do produtor, pela lógica do empresário. Tá? A oferta de um determinado bem ou serviço, X, é a quantidade deste bem ou serviços que os produtores desejam oferecer no mercado, num determinado período de tempo. A teoria econômica define um conjunto de fatores como determinantes da decisão dos produtores em ofertar o produto. Ou seja, você é empresário, você é comerciante. O que leva você a ofertar este ou aquele produto? Do mesmo jeito que da lógica da demanda tem os fatores que influenciam, do lado da oferta, do lado do empresário, do lado do empreendedor, também nós vamos encontrar os fatores que vão influenciar. Os principais deles, o preço do bem ou serviço em questão. Ou seja, se eu me disponho a oferecer um determinado produto a esse preço, menor do que esse preço não me interessa, porque ele não vai cobrir meus custos e não vai me dar meu lucro. Então, o preço do bem ou serviço, ele vai influenciar direto. O outro que vai influenciar direto é o preço de outros bens. O preço de outros bens, mesma coisa, são os bens substitutos. Do mesmo jeito que do lado da demanda, o consumidor escolhe esse ou aquele produto, a partir da escolha que ele faça, para o empresário, para o comerciante, o preço dos outros bens, se eles são substitutos ou complementares, também eles vão influenciar a oferta do produto ou bem que ele oferece. Porque, por exemplo, ele oferece um produto onde, para ele funcionar, ele precisa de um outro produto complementar. Se o preço do outro produto complementar ficar muito caro, vai influenciar diretamente da demanda para o produto que ele coloca no mercado. Se o produto complementar desaparece do mercado, como de vez em quando acontece, simplesmente as pessoas não vão comprar o seu produto porque ele não tem o outro que vai complementar para ele colocar para funcionar. Também, dentro da mesma lógica que nós vimos lá em cima. E depois o preço dos insumos ou matérias-primas utilizadas na produção, que é o dado pelo PZ. Ou seja, é comum nós observarmos o seguinte, quando eles falam os insumos da produção do produto X subiu muito lá no país de origem, né? Vamos supor que o produto seja importado, a matéria-prima seja importada. Vai influenciar diretamente aqui na oferta do produto internamente. E a outra é a capacidade tecnológica, né, que é um outro aspecto, um fator hoje que influencia demais, né? A tecnologia, ela cresce cada vez mais, e com isso ela vai às vezes exigindo que vai se modificando a forma de se produzir os produtos, e aí eles vão influenciando no preço e qualidade e assim por diante, tá? Então, a tecnologia também é outra que influencia muito. Você fala, com essa definição, estamos querendo dizer que a quantidade ofertada de um bem ou serviço pelos produtores, quantidade ofertada, que é O, é a função do preço desse bem ou serviço,
do preço do preço dos outros bens, do preço dos fatores utilizados e da capacidade tecnológica. Ou seja, estamos nos referindo à função oferta, que pode ser expressa matematicamente desta forma. A quantidade ofertada, ela vai ser função do preço do produto, do preço dos outros, do preço dos insumos e da tecnologia, né? E quando fala da tecnologia, ele está te falando também na capacidade de gestão. A capacidade de gestão, nós vimos lá atrás, enquanto fator de produção, né? Enquanto fator de produção, a capacidade de gestão entra, ou a capacidade empresarial. E aqui automaticamente ela vai estar presente. Então, quando formos observar a curva de oferta, ou a representação gráfica da oferta, nós vamos ver que ela vai ter um formato diferente da demanda, né? A demanda tem inclinação negativa e a oferta vai ter inclinação positiva. Por quê? Para o produtor, quanto maior o preço, mais ele vai colocar produto no mercado, mais ele vai querer vender aquele produto para ele ter lucros e ter rendas. Certo? Então, o que nós observamos aqui? Quando o preço era 10, ele só colocou 20 no mercado, 20 unidades. Quando o preço pulou para 30, ele colocou 50 unidades. Quando o preço era 50, ele colocou 80 unidades. Quando o preço era 100, ele colocou 130 unidades. Né? E aí você vai observar o seguinte, cada vez que há um aumento no preço, você comerciante, você produtor, você fica feliz, porque você observa uma margem de aumento do seu lucro. E a margem do aumento do seu lucro ele vai estar pela margem do aumento dos preços. Nesse caso aqui, especificamente, que nós estamos falando da influência da influência do preço. E colocando que o preço é a variável que mais interfere. E você olhando aqui na tabela, na própria tabela, ela já mostra essa representação inversa, ó. Ou melhor, direta, né? Dessa representação direta. Para 10, 20, para 100 unidades, 130. Então, há uma relação direta entre a oferta do produto e os preços desse produto no mercado. E é a lógica de todo o negócio, né? Isso aqui nada que nós podemos pensar diferente. Aumentou o preço, eu arrumo logo um jeito de vender mais. Aí você pergunta, tá, então todas as vezes que o preço aumentar, é certo que eu vou aumentar minha receita? Aí são assuntos que nós vamos abordar mais à frente, para nós vermos até quanto o aumento do preço vai aumentar a receita. Num primeiro momento ou mais para frente. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar mais à frente. No primeiro momento, nós temos que entender essa forma, que a relação entre preço e quantidade ofertada é uma relação direta. Ele fala, além do preço do bem ou serviço, a oferta sofre a influência do custo, dos fatores de produção, como salários e insumos, utilizados na produção, e das alterações da capacidade tecnológica. Beleza? E aqui, para fechar esse assunto, ela fala que, por outro lado, se ocorre uma melhoria da capacidade tecnológica, mantido o preço do bem, a oferta aumenta, porque os bens que mais se beneficiarem das alterações tecnológicas terão maior lucratividade. O que ele está te falando aqui é a produtividade, é ganho de produtividade. A produtividade ganha com o aumento da qualificação ou dos equipamentos utilizados para produzir ou na capacidade de trabalho dos colaboradores, dos trabalhadores. Nós temos um vídeo aqui nesse canal que fala sobre microeconomia e aborda exatamente isso aí, sobre essa capacidade tecnológica, sobre o investimento em recursos humanos, né, o quanto isso aumenta a capacidade de produção e a produtividade dos negócios, né? E isso aplica-se não só na empresa, como se aplica-se no país, para a economia como um todo.
Mas esse é assunto que nós vamos trabalhar ele mais aprofundado em outro vídeo também, tá? Porque um vai puxando o outro. Então ele fala que importante, também há distinção entre os termos oferta e quantidade ofertada. Uma variação na quantidade ofertada é provocada pela variação do preço do bem, ou seja, a variação da quantidade ofertada. A variação da oferta é provocada pela variação de qualquer uma das outras variáveis, dos custos de produção, no nível tecnológico, no preço e assim sucessivamente, né? Então, o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio que nós tivemos para a demanda, nós temos. Quando nós falamos de variação na quantidade ofertada, nós vamos analisar dentro da curva. Então, a quantidade ela está variando a partir das relações preço e quantidade, né? E ela é representada dentro da curva. A oferta ela vai estar relacionada com aquelas outras variáveis, né, que influenciam, né, como o custo de produção, tecnológico, a capacidade tecnológica, a capacidade de gestão, tá bom? Muito bem. Feito isso, esse vídeo, o objetivo dele era apresentar exatamente um estudo sobre demanda e oferta aqui no campo dos fundamentos de economia, certo? Então, já falamos, temos vários vídeos aqui, que cada um abordando um desses temas. Esses assuntos são extremamente importantes para atender várias necessidades e eu espero que você aproveite. Depois, mais, em outros vídeos também, aí nós temos apresentação de cálculos, enfim. Ou seja, se inscreva no canal, não deixa de fazer comentários ou colocar aí assuntos, pede que determinados assuntos que nós possamos vir trabalhar aqui e colocar aqui nesse vídeo, ok? Então vamos juntos, vamos trabalhando juntos. Até o próximo vídeo.